Olá, eu me chamo Otto, sou estudante extensionista do programa Extensão e Comunicação em Rede e hoje eu venho entrevistar a professora doutora Tatiana Leôncio, atualmente professora do Departamento de Comunicação Organizacional da Universidade de Brasília. A gente bateu um papo breve sobre fake news, quarentena, isolamento social e as possibilidades de transformação nesse tempo. Quer saber mais? Me acompanhe até o final. Bom, professora, qual você considera ser o impacto das fake news durante a pandemia que a gente está vivendo? A fake news, ela prejudica a democracia, porque o acesso à informação é fundamental na democracia para formar opinião e para orientar decisões, por exemplo, né, da população em relação a questões de interesse coletivo. Essa disseminação de fake news em relação à pandemia, ela é muito grave, porque ela pode prejudicar as estratégias de prevenção, né? Por exemplo, incitando a população a não cumprir o isolamento social. Isso foi o caso no Brasil, por meio de algumas afirmações de autoridades públicas que levaram a população a reivindicar, inclusive, a suspensão do isolamento social, que é entendida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde como uma estratégia eficaz de prevenção da disseminação do vírus, né? Então, além dessas declarações, né, tanto do Bolsonaro associando a Covid-19 a uma gripezinha, quanto do Osmar Terra dizendo que não havia comprovação de que o isolamento social era eficaz para barrar a proliferação da pandemia, além disso, a gente pode ter assim, outras consequências das fake news, né, como, por exemplo, induzir a população ao erro, né? Então, no caso, por exemplo, da cloroquina, o governo tem tomado uma série de medidas, tais como financiar a produção e aquisição do medicamento, apesar de que a própria Anvisa desrecomendou o uso, porque não há eficácia científica do uso da medicação para tratar o vírus e há sequelas graves na aplicação dessa medicação, né? Então, assim, a gente não precisa de um investimento nessa medicação de eficácia duvidosa, né? Apesar de que o Bolsonaro tem divulgado nas redes sociais como se isso fosse uma grande solução para a pandemia. O que a gente precisa é de investimentos na pesquisa científica, de modo a conquistar, né, uma melhor dimensão de quais haveriam de ser as estratégias eficazes de prevenção e tratamento da doença. Como é que a gente poderia trabalhar no tempo de quarentena, né? Sabendo que essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, que tem sido visualizada como a alternativa mais eficaz para a contenção do vírus, né? E aí, sabendo que você foi recentemente nomeada conselheira dos Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, como é atuar nessa perspectiva e nessa toada, né? Estando em teletrabalho e estando em quarentena. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Bom, faz pouco tempo que a gente tomou posse dessa função e a primeira medida que foi decidida pela comissão foi justamente criar recomendações, não apenas para profissionais de psicologia, como também para os poderes públicos em relação à pandemia. Tá? Esse documento ele deve sair publicado em breve, porque toda a discussão que a Comissão de Direitos Humanos faz, ela tem que passar primeiro pela apreciação do plenário dos Conselheiros Federais de Psicologia. Né? Agora, o Conselho Federal de Psicologia, ele já emitiu posicionamentos que já estão públicos, né? Inclusive em relação especificamente a esses atendimentos online. E aí o que ocorre é que existe uma norma da categoria de classe profissional para realização dos atendimentos no âmbito do ciberespaço, e que essa norma, ela estipula uma obrigatoriedade de cadastro desse serviço de atendimento online numa plataforma específica, tá? E diante da pandemia e do isolamento social como uma medida de prevenção da expansão da contaminação da população, o que o Conselho Federal de Psicologia fez foi sustar por 2 meses, março e abril, essa regra de obrigatoriedade do cadastro dessas ações junto aos conselhos de classes profissionais, de modo a viabilizar de forma mais imediata o atendimento, né,
das pessoas que precisam de acompanhamento. Agora, o que é importante a gente lembrar, grande parte, inclusive, da população brasileira não tem acesso à internet. Né? Isso, por exemplo, tornou inviável a manutenção das aulas nas universidades públicas, né, como é o caso da Universidade de Brasília, reconhecendo que existem muitas pessoas que não têm acesso à internet em casa, e da mesma forma, essa medida dos atendimentos online, ela não responde toda a complexidade que é o atendimento da população. Né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde convocou profissionais de saúde para contribuírem nas ações de prevenção e tratamento da Covid-19. Eu fiz o curso, né, que está na plataforma do Ministério da Saúde, e aí o que eu tenho a dizer é que existe uma perspectiva bastante focada no conhecimento e nas estratégias adotadas por médicos e enfermeiros nos protocolos de atenção. Né? Mas é sempre bom lembrar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem como princípio a integralidade do cuidado, o que significa, né, e aí nesse sentido que a psicologia, o serviço social também, mais diretamente podem contribuir com as ações em saúde, né? Mas significa considerar os aspectos psicossociais relacionados à pandemia, né? Por exemplo, a gente vai ter uma situação, segundo o próprio conteúdo que o Ministério da Saúde produziu nesse curso de capacitação de profissionais, que a média de tempo da letalidade do vírus, desde o primeiro sintoma até o óbito, é de 14 dias. Né? Isso para as pessoas que chegam ao óbito em função da Covid-19. Isso significa que a gente vai ter questões de saúde mental relacionadas ao luto, ao enfrentamento da morte inesperada e praticamente súbita de um ente familiar. Né? As questões de violência doméstica também são questões de saúde, e os profissionais de psicologia poderiam intervir nessas questões. Então, o que eu diria é que seria necessário criar um protocolo ou linha de cuidado considerando essas questões psicossociais na relação com a pandemia. Pensando sobre isso, né, como você mencionou, existem diversos impactos psicossociais que o isolamento social e a quarentena, e não só isso, né, o próprio Covid tem dinamizado, oportunizado nessa nova dinâmica, né. Recentemente, a gente tem observado, né, a violência doméstica surgindo como um tema, né, não só nas redes sociais, mas também sido aproveitada como um discurso político. Como você tem percebido essa narrativa em torno da violência doméstica, né? Eu entendo que a questão da violência doméstica, ela tem sido subestimada. O contexto da escola, por exemplo, ou os serviços de saúde, o atendimento presencial em saúde, são mecanismos importantes para a identificação de violência doméstica, né? Porque não dá para a gente pressupor que a violência doméstica necessariamente vai ser denunciada, né, por meio dos canais estabelecidos para denúncia. Né? Muito da identificação da violência doméstica decorre das políticas públicas, né, de educação, de saúde, enfim. E aí, como com o isolamento social, esses espaços de relacionalidade, eles estão, de algum modo, suspensos, né? Eu entendo que, no mínimo, numa lógica intersetorial, as denúncias que já ocorreram, tá? Os boletins de ocorrência policiais em relação à violência doméstica, eles deveriam ser monitorados na lógica de uma realização de visitas domiciliares, evidentemente respeitando todos os critérios para evitar o contágio, né, nessas visitas, mas seria importante fazer uma busca ativa em relação a essas pessoas que já se sabe que estão em vulnerabilidade em relação à violência doméstica. Né? Isso seria muito importante para identificar as agressões e para prevenir o agravamento das consequências da violência doméstica. Tá? Evidentemente, também, essa estratégia do atendimento online, da psicologia, ela também é uma estratégia que pode permitir identificar casos de violência doméstica, e é importante que os profissionais e as profissionais estejam atentas a essa dimensão no contato, ainda que virtual, com as pessoas que estão sob seus cuidados. Também falando um pouco, né, sobre esse resgate político de algumas narrativas, né, nesse tempo de isolamento, a gente também tem percebido com mais evidência nas redes um resgate, até pelo nosso período, né, que a gente vai se aproximando às datas recorrentes,
do resgate político da ditadura, né? Com o tempo de quarentena, isolamento social, isso pode ser uma preocupação bem latente, né? Como você observa essa intervenção do Estado Maior enfim, tenta entender esse resgate político da ditadura? No Brasil, o que a gente está vivendo é a tomada do poder executivo por autoridades militares, né, sem que tenha sido necessário um golpe militar. Então, a gente tem que tentar entender o que isso significa. Tá? Eu entendo que se trata de conferir uma primazia do poder de segurança e das Forças Armadas em relação a outras dimensões da responsabilidade estatal, né, que têm sido esvaziadas, como, por exemplo, as políticas públicas, elas se fragilizaram a partir do recuo de investimentos. Tá? O que é preocupante é essa ideia de que a gente poderia prescindir do Estado na garantia dos direitos sociais e na afirmação, né, estatal de ações, de mecanismos para garantir esses direitos sociais. Né? Então, durante a pandemia, a gente teve no Brasil aquela manifestação, né, pelo fechamento do Congresso Nacional, pelo fechamento do Supremo, enfim, que eu entendo que denota uma ideia, né, de que a Casa Legislativa e a Corte, elas estariam contrárias à população, né, elas não estariam a serviço da população. Tá? E aí eu vejo que a gente tem que reforçar justamente a importância dos poderes públicos nesse momento, né? O problema é que a gente tem um governo que tende a compreender a sua função como coercitiva, né, na lógica do uso da força, ou ainda que seja acanetada, né, tal como o Bolsonaro afirma, né, e não um governo que entende a sua responsabilidade social ou que estivesse a serviço dos interesses da população. Então, quando muito, os interesses da população são referidos por esse governo como questões econômicas e empresariais, tá? Então, isso é muito grave, tá? E aí eu acho que é importante a gente refletir sobre o que afirmou o George Agamben em relação à pandemia, de como que esse estado de pânico, ele pode gerar uma demanda de segurança, né, que, por sua vez, viria a justificar medidas extremas dos governos. Para encerrar nossa entrevista, acho que a gente conversou muito sobre isso, né? Acho que a entrevista foi muito de cunho prático, de possibilidades, né, de atuação, mas acho que é sempre bom ter essa pergunta como encerramento, né? Principalmente em tempos de quarentena, em que perspectiva de futuro passa a ser cessada, ou enfim, disputada. Quais são, né, as potencialidades e perspectiva de transformação social você vislumbra nesse momento de pandemia e o tempo por vir, né, daqui para frente? Toda crise, ela tem como potencialidade mover transformações, né? A questão é quais serão as decisões tomadas diante dessa crise que a pandemia traz, não apenas para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Bom, como afirmou o Alain Badiou, numa reflexão sobre o coronavírus, a questão das epidemias, ela é extremamente complexa porque ela sempre articula, né, determinantes naturais e a determinantes sociais, né? Assim, da mesma forma, a Judith Butler, ao fazer uma reflexão sobre a pandemia, ela reconheceu que o vírus não discrimina, mas que as decisões humanas, né, informadas pelo capitalismo, pela xenofobia, pelo nacionalismo, pelo sexismo, pelo racismo, essas ações humanas, diante da pandemia, discriminam, certo? Então, essa é uma questão fundamental, né, de reconhecer os determinantes sociais dos agravos e da vulnerabilidade diante da pandemia. Isso porque os interesses do mercado biomédico tendem a discriminar regiões e pessoas a partir da desigualdade no acesso a insumos, né, e serviços de saúde. E eu gostaria, então, de reafirmar a importância da gente defender o Sistema Único de Saúde, o sistema universal, de acesso universal à saúde, e que leva em consideração a participação social e a integralidade no cuidado, inclusive reconhecendo os determinantes sociais da saúde e da doença, né? Então, o que a gente tem que fazer é acompanhar as decisões e cobrar que a pandemia decorra em respostas de interesse coletivo,
né, e não que a pandemia decorra em respostas de interesses empresariais e de grandes corporações, tá certo? E isso significa que a gente deve recusar veementemente que as soluções para a crise econômica, né, que a pandemia trouxe, recaiam sobre trabalhadores. Então, a gente precisa reafirmar a necessidade da taxação de grandes fortunas e da inadmissibilidade da anistia de dívidas públicas de bancos e de grandes empresas. Eu acho que isso seria uma transformação interessante decorrente da pandemia, né? Se é que a gente pode tirar algum proveito na lógica de transformações que sejam de interesse social e coletivo. Outra consequência, para finalizar, seria compreender que a política de redistribuição de renda, ela é estratégica, ela é fundamental para a garantia da dignidade, mas também das condições de vida e de saúde da população. Muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Espero que tenha sido bom, tanto para você quanto foi para mim.